Bom, vamos agora falar um pouco sobre como os computadores utilizam informação. E para isso, nós precisamos conhecer mais os componentes de um computador. O principal componente de um computador é o processador. Ele, se for para chamar uma coisa só de computador, é o processador. Um processador, o que ele faz? Ele transforma informação simbólica em informação simbólica segundo um programa, que também é informação simbólica. Memórias armazenam informação simbólica. Dispositivos de entrada ou sensores, tá bom? Eles captam informação do ambiente para o processador ou para a memória. Tá bom? Sensores clássicos, dispositivos de entrada clássicos, são o teclado, o mouse, câmeras digitais, unidade de disco, entrada de rede. Tem vários por aí, tá bom? Nós veremos outros mais complicados ainda. Dispositivos de saída ou atuadores, eles exportam informação do processador ou memória para o ambiente. O monitor é um deles, tá bom? Impressora, fones de ouvido, unidade de disco, a saída de rede. Você tem uma série de dispositivos de saída. E o que é importante aqui, tá bom? Ou seja, que sensores e atuadores, eles frequentemente fazem uso de conversões entre informação analógica e digital. Tá bom? Um microfone, claramente, ele pega uma informação sonora e transforma aquilo em informação digital. Um microfone digital, claro. Bom, uma câmera digital faz a mesma coisa, ele pega informação luminosa e transforma em informação digital. Quais são os símbolos que os computadores usam? Bom, eles sim usam só dois símbolos, bom, que a gente costuma chamar de 0 e 1. Podia ser verdadeiro ou falso, vermelho ou negro, tanto faz, tá bom, gente? São dois símbolos. E a gente comumente diz que é 0 ou 1. E um bit é a unidade básica de informação, que contém um desses dois símbolos, ou seja, um bit é uma unidade de armazenamento ou de transmissão de informação, e que transmite ou armazena de cada vez um desses dois símbolos, ou transmite o 1, ou armazena o 1, ou transmite ou armazena o 0. São dois símbolos só? Você pode estar se perguntando. Sim, são dois símbolos só, mas como que com dois símbolos os computadores passam filmes, fazem jogos, mandam correio eletrônico, fazem tudo, todas essas maravilhas que eu falei aqui hoje no começo da aula? Como que ele faz isso somente com 0 e 1? É que computadores, eles não usam um bit só, não. Certo? Com um bit só, efetivamente, você só consegue representar duas coisas distintas. Você pode adotar a conversão que você quiser, mas são duas coisas só. Tá bom? Não tem jeito de representar mais coisas. Mas, se você juntar mais um bit, com 2 bits, você tem aqueles dois que você tinha anteriormente, tá bom? E para o valor 1 do novo bit, você tem aqueles dois, para o valor 0 do novo bit, você tem ainda aqueles dois. Então, a gente multiplica por 2 o número de possibilidades. Se a gente acrescentar mais um bit, o que você tem? Mesmo raciocínio, você tem todas que você tinha anteriormente, precedidas por 0 ou por 1. Ou seja, a cada bit que a gente acrescenta, a gente multiplica por 2 a possibilidade. Se n for o número de bits, a gente consegue representar 2 elevado a n coisas distintas. Com 8 bits, por exemplo, a gente tem 2 elevado a 8, 8 bits tem um nome especial, que é um byte, tá? Que é uma unidade muito, a gente fala assim, a minha RAM tem não sei quantos bytes. Tá? Então, um byte são 8 bits. Tá bom? Então, um byte, ele representa 2 elevado a 8 possibilidades. Se são 8 bits, a gente tem 256, tá bom? 2 elevado a 8, coisas distintas que você pode utilizar. Bom, então, com isso, com um byte, em geral, você consegue representar, por exemplo, o alfabeto, todas as letras minúsculas e maiúsculas, mas ainda parênteses, asterisco, barra, alguns símbolos especiais de pontuação e alguns outros. Tá? Bom, com 24 bits, a gente tem 2 elevado a 24, tá bom? Que é 16.777.216 coisas distintas. A gente consegue representar um pixel, que é uma unidade de imagem que a gente vê em imagens digitais, tá? Com excelente qualidade. A gente pega 8 bits para cada nível de cor, bom, vermelho, red, green, blue, certo? Vermelho, verde e azul. Bom, você pega 8 bits, você tem 256 níveis distintos para cada uma dessas cores básicas, e com as combinações desses três conjuntos de 8 bits cada,
você consegue representar cores com uma qualidade bastante aceitável para todos. Crescendo ainda mais, gente, com 80 bits a gente já consegue representar, gente, 2 elevado a 80, que tem até um nome especial, um iota, tá bom? Que é esse número aqui absolutamente impronunciável de coisas diferentes, certo? Que a gente consegue representar. Bom, e bits, gente, bits são muito baratos e compactos. O meu celular ele tem 8 GB de memória, ou seja, são 8 bilhões de bytes ou 64 bilhões de bits. Ou seja, na memória do meu celular, tá bom, a gente pode representar se 2 elevado a 80 é esse número aqui, gente, no meu celular a gente consegue representar 2 elevado a 64 bilhões de coisas distintas. Ou seja, o que eu quero concluir? O uso do sistema binário não é de forma alguma uma limitação para as coisas que o computador consegue representar. Aqui só para ilustrar um pouco, aqui os prefixos, só para a gente acostumar com essas unidades aqui de quilo, mega, giga, que a gente usa o tempo todo. Isso aqui, gente, é uma apropriação indébita que nós da computação fizemos de terminologia que já existiam anteriormente com o sistema métrico e outros sistemas. Tá bom? Então 1 quilo é 1000, tá bom? E, entretanto, como 1024 é parecido com 1000, está muito próximo de 1000, certo? Nós chamamos de 1K, né? 1 kilobits, certo? 1024. Então tem uma pequena diferença, tá bom? Ou seja, 1 mega, certo? Que é 1 milhão, na verdade 1.048.576, quando a gente tem comumente o sistema binário. Bom, e tem essas outras aqui, giga e tera, aqui, que são comuns, e tem tabelas completas que vocês acham aí na Wikipedia, em vários outros lugares, com vários desses outros prefixos. Mas só para dizer que tem uma pequena diferença e que isso aqui é uma apropriação indébita que nós da computação fizemos dos prefixos que já eram utilizados anteriormente. Como que os bits são tratados pelos computadores? Bom, primeiro eles têm que ser anotados ou transmitidos. Né? Então eles são representados por voltagens ou por correntes, ou por um comprimento de onda de rádio, ou por um comprimento de onda de luz numa fibra ótica, tá bom? Ou por qualquer outro suporte, um campo magnético, qualquer outro suporte físico adequado. Existem circuitos ou dispositivos, né, que realizam transformações sobre bits, ou sobre conjunto de bits. Circuitos que armazenam bits e circuitos que transmitem bits. Bom, é assim que os computadores trabalham, nós vamos ver isso com bastante detalhe nas próximas aulas. Bom, você pode estar se dizendo, você pode ter ficado convencido que com o fato de crescer com 2 elevado a n, certo? A gente usar um sistema binário não é nenhuma limitação. Mas, gente, por que não utilizar, por exemplo, uma base desta, certo? A gente representar 10 símbolos distintos, tá bom? Com n dessas unidades básicas de armazenamento, certo? A gente representaria 10 elevado a n, ou seja, bem mais do que 2 elevado a n. E seria mais familiar. Não, ou seja, a gente está acostumado a ter uns algoritmos de 0 a 9, 10 símbolos diferentes, nós somos muito mais acostumados do que com o sistema binário. Por que isso não foi adotado? Exatamente por causa da forma, como eu disse, que uns e zeros são escritos, eles estão escritos, armazenados, depois são lidos, tá vendo? Como uma voltagem, como um campo magnético, como uma corrente. Bom, e para você distinguir entre 2 símbolos, 2 níveis de corrente ou 2 níveis de voltagem, é muito mais fácil do que você distinguir entre 10 níveis diferentes de voltagem ou 10 níveis diferentes de corrente. Ou seja, o seu sistema ele tolera pequenas variações. Se você tiver só 2 símbolos, bom, se um nível de corrente está aqui embaixo, outro em cima, aqui, bom, se eles estiverem distantes um dos outros, é muito mais fácil de você ler aquilo que está escrito com uma menor chance de erro. Então, é por uma questão de confiabilidade que o sistema binário é utilizado pelos computadores.